Nós estamos estudando o livro dos Salmos. E esse estudo, seja eu ou seja o reverendo Danilo, que estivermos escalados, porque a gente está pensando em sempre fazer essa dobradinha, né? Não é fazer essa dupla, né? Mas essa dobradinha, uma quinta-feira eu faço o estudo, outra quinta-feira ele faz. Nós fazermos um estudo dos Salmos. É assim, só que ocorreu, como pode ocorrer, aí um caso fortuito ou de força maior, e na quinta-feira passada, ao invés de eu fazer o estudo, ele fez. Obrigado. Então nós vamos hoje pensar um pouco no Salmo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou certamente está lá na tela também. Nós pensarmos um pouco no que a palavra de Deus nos ensina através do Salmo 3. Vamos fazer uma leitura, todos a uma só voz, deste salmo. Leamos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Os salmos, meus irmãos, são poesias. Aliás, faz parte dos livros poéticos. Cantares, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são livros poéticos. Mas às vezes as poesias são tão bonitas que a gente se esquece das lições, como geralmente a gente faz com as poesias. Quem gosta de poesia, por exemplo, eu gosto, às vezes você fica tão vislumbrado com a forma poética, com a rima e com outras coisas, que você deixa de tirar as lições ou que os poetas querem dizer através de suas poesias. Às vezes é assim também com os salmos. Existem algumas particularidades, especialmente da maioria dos salmos. Por exemplo, a maioria dos salmos, os versículos principais nem sempre são os últimos e nem sempre estão no meio dos salmos. Às vezes a conclusão é o primeiro versículo. Então você lê todo o salmo e depois você volta para o primeiro versículo, em alguns salmos, para fazer o fechamento do salmo. Nem todos foram escritos por Davi, mas quando a gente fala o salmista, a gente tem a ideia que seja Davi, não é? Porque o salmista disse, o salmista falou, e às vezes o salmista de quem nós estamos falando não é o salmista Davi. Pode ser Salomão, pode ser Asaf, pode ser um outro,
Então, que fique bem claro, desde antemão, de que nem todos os salmos são de Davi, embora este aqui seja. Foi escrito por Davi quando ele fugia de Absalão. Quem era Absalão? Era o seu filho. O filho que desejou usurpar-lhe o trono. Toda essa história, e é bonito, é bom que a gente leia, não precisamos ler em casa, ler aqui, você pode fazer a leitura em casa. Então, pegue o texto, 2 Samuel, a partir do versículo 15 até o versículo 18, final do capítulo 18. Capítulo 15 de 2 Samuel, de 1 até 18, 33. Ali está o episódio de Absalão, que era filho de Davi, que existe uma particularidade muito grande em Absalão, que as moças gostam, né? Qual era? Cabelo? Fazia parte, a cabeleira dele fazia parte. Absalão era um homem perfeito fisicamente. Era um homem bonito. Às vezes eu penso que Absalão era assim, um adulto quando era jovem. Nada tem a ver. Era um homem perfeito. Diz a Bíblia que do solar do pé até o cabelo da cabeça não havia nele defeito algum. Já pensou? Era um homem perigoso, não era? Absalão. Apenas uma particularidade. E Absalão tentou usurpar o trono de Davi, seu pai. Uma longa história. Teve um problema lá com a irmã, depois foi embora, foi banido, depois Davi o perdoou, ele voltou para Jerusalém. Em Jerusalém, depois de tudo isso, ele quis usurpar o trono. E a entrada do palácio, ele fez ali uma armadilha atrás, bem na entrada do palácio, e todo mundo que ia falar com o rei Davi, que era o seu pai. Aí ele chegava para a pessoa e dizia: ah, vem cá, o que é que você deseja? Ah, se eu fosse conselheiro. Ah, se eu pudesse. E diz a Bíblia que ele fazia mais do que isso. Que geralmente as pessoas beijavam a mão do rei e tal. Absalão era que beijava a mão da pessoa. Ele beijava a mão, não, ele beijava a pessoa. Você lê direitinho, ele recebia, ele se levantava, beijava a pessoa e depois dizia: ah, quem me dera que eu fosse juiz, que eu pudesse ouvir vocês e aconselhar vocês. Ele estava minando o trono de Davi, seu pai. Mas é uma longa história e é melhor vocês lerem essa história, porque é muito bonita. E isso aí faz parte do Salmo 3. Faz parte justamente do que Davi diz nos versículos 3 e 4. Especialmente o versículo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Logicamente, isso é típico do que está acontecendo. Vamos logo fazendo nossa aplicação. Por exemplo, para os inimigos de um presidente, seja Bolsonaro, seja quem for, então nada há que o presidente faça de bom. Mesmo porque meus amigos não têm defeito. Isso é um refrão que a gente usa muito no direito, viu? No direito de meus amigos não têm defeito. Meus inimigos, se não tiver, eu boto. E se for para ganhar dinheiro, eu carrego na tinta. Porque advogado vai ganhar dinheiro, né? Então, quem está no poder tem muitos inimigos. Se você for do partido contrário, não tem jeito. Isso conta até uma história de um vereador. Diz que uma cidade, que eu não vou citar o nome, mas me disseram que era daquela cidade, que já era 12 anos como vereador, ninguém sabia do projeto dele. E um dia, um projeto de um vereador do partido contrário a ele começou a apresentar o projeto na Câmara de Vereadores, e ele levantou a mão e disse: eita, ele vai falar, ó, depois de 12 anos ele vai falar. Aí ele disse: pois não, excelência. Ele disse: eu sou contra.
Aí o vereador disse, eu não terminei nem de apresentar o projeto ainda, disse, eu sou da oposição, eu sou contra. Não interessa, meu negócio aqui é ser contra. Então, se você quer estar no poder, você sabe que você vai ter muitos inimigos. Diz o pessoal que árvore que não dá fruto não recebe pedradas. Pense nisso. Árvore que não dá fruto não recebe pedradas. Mas árvore que dá fruto recebe pedradas, pauladas. Todo mundo que vai passar perto de uma mangueira que tem uma manga madura, quer tirar a manga e lá vai pedrada na manga. Até uma história engraçada que aconteceu, dizem que aconteceu aqui no Colégio Americano Batista, antigamente, ele tem muitas mangueiras, muitas fruteiras, o Agnes tinha também, ainda tem algumas. E um dia o diretor ia passando e era proibido os alunos tirarem aquelas frutas, tinha um aluno tinha subido o pé de manga e estava tirando a manga lá em cima. E eu só, o diretor olhando, na hora que ele pegou a manga e puxou, aí o diretor disse, ei, jovem, o que está fazendo aí em cima? Ele disse, ô, seu diretor, eu estava botando a manga no talo, que ela havia caído. Você é pego de surpresa, o que vem na cabeça, você... Mas vamos lá, deixando a brincadeira de lado. Árvore que não dá fruto, não recebe pedradas. Se você estiver recebendo pedradas, alguma coisa, já sabe que alguma coisa, alguém está se incomodando com você. Porque você está produzindo. Mas vamos ao fato. Então, Absalão queria usurpar o trono de Davi. E aí todo mundo que vinha para falar com o rei, ele atendia as pessoas, beijava as pessoas, dizia, se eu fosse o rei, se eu fosse o juiz, eu atenderia todo mundo, dava conselho, e isso ia minando o trono do rei. Mas a história lá, vocês façam essa leitura. Então, quando ele escreve este salmo, está implícito, a partir do primeiro versículo, essa história aí. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. Mas você ter adversário é normal na vida. Agora, você ter adversário dentro de casa, na família, né? É mais difícil. É mais difícil. Porque geralmente os adversários vêm em tom de surpresa, e do elemento surpresa ninguém se livra. Se você se livrasse, se preparasse, não era surpresa, né? Então, o pessoal diz que dá surpresa do acaso, ninguém se livra. E ele ia minando isso aí. E então Davi, como que fosse uma oração. Veja como ele dirige a Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. À medida que o governante vai ficando no poder, mais inimigos vão aparecendo. E aqueles que outrora eram amigos se tornam inimigos. Também porque vêm os certos favores que os outros inimigos, certo? Vão chegando e ofertando. Venha para o nosso lado. Nós sempre temos a oferta melhor. Davi é expulso do seu reino, vê-se cercado de inimigos, inclusive de sua própria casa. E sem nenhuma esperança, eu diria desesperado mesmo, não encontrando mais sustentação no próprio governo, ele viu que Absalão já tinha muita gente com ele, então ele resolve fugir. E ele faz justamente essa invocação. Eu não tenho mais nenhuma esperança, só me resta uma coisa: invocar a Deus. Então existe uma esperança. Quando você pensar que você não tem nenhuma esperança, saiba disso. Existe uma. Então não perca a esperança nesta esperança que existe.
aquele que Paulo escreve a Timóteo e fala de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus, nossa esperança. Dor da conspiração. Embora ele soubesse que tudo isso vinha de Deus. Interessante. Por que tudo isso vinha de Deus? Porque Deus está usando o próprio Filho. Deus está usando o próprio Filho para deixar Davi desesperado. Mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que o próprio Deus diz? Que ele é o homem segundo o meu coração? Então vamos sempre aplicando. Se Deus fez isso com Davi, que era o homem segundo o coração dele, Deus, o que ele pode fazer com qualquer um de nós? E há momentos que você olha para um lado, olha para o outro, e você se vê perdido. Às vezes é o problema do desemprego. Para um homem casado, pai de família, ficar, por exemplo, desempregado, alguém já disse, é um inferno. Eu li isso, eu era bem jovem. Era tão jovem que nem me lembro mais. De quando li, mas sei que era jovem. Salvo engano, eu vou ver se tem 67, 68 por aí, quando surgiu a revista Realidade. A revista Realidade, ela veio para competir com a revista O Cruzeiro. Alguns aqui se lembram. Existia só a revista O Cruzeiro e surgiu depois a Realidade. A Realidade que depois veio a Veja e outras coisas. E essa revista veio com 2 reportagens que abalou o Brasil. A primeira era de um padre que havia deixado de ser padre, estava desempregado. E ele chegou e, na redação da revista Realidade, atrás de emprego, e o redator-chefe disse, conte sua história. Se ela for boa, eu dou emprego. Aí ele escreveu, eu sou padre e quero trabalhar. Naquela época, imagina 67, parece, foi uma coisa séria. E na outra semana, veio uma nova reportagem, também escrita por ele, na revista Realidade, cujo tema é Eu sou padre e quero me casar. Aí é que abalou mesmo. Aí foi que abalou. E ele fez uma afirmação interessante. Ele disse, eu estudei filosofia, eu estudei teologia, eu estudei história, fiz meu curso, etc. E eu me tornei um dos bons alunos, etc. Tal. Ele, mas agora eu deixei a batina e não tenho trabalho. E ele disse, eu aprendi sobre Deus, estudei sobre o diabo, aprendi sobre céu, aprendi sobre inferno. Agora eu não sabia o que era inferno. Agora eu sei. Inferno é um homem casado, pai de família, está desempregado e não sabe como sustentar a família. Isso é o inferno. A afirmação dele. E eu já passei, se isso for inferno, então já passei pelo inferno. De passar momentos assim, desempregado. E você ficar olhando assim, tem a família para sustentar, e diz, e agora? E agora, José? Né? Para citar Carlos Drummond de Andrade, você não tem mais o cavalo preto, não tem mais nada. E agora? O que é que você vai fazer? E agora? E agora, José? Então, uma das grandes provações, talvez uma das maiores, não é nem sequer uma doença que você esteja, a não ser uma doença incurável. Mas é você ver filhos pequenos em casa, a sua família, às vezes sua esposa não trabalha e você está desempregado e dizer, e agora? Eu vou comer
a indenização, vamos economizar, e depois ele vai viver de quê? Como? Como? Isso aí é uma provação grande na vida. Existem outras provações também, por exemplo, a doença, a enfermidade, especialmente a enfermidade, quando os médicos dizem que não existe cura. Não existe. Agora, alguns médicos que acreditam em Deus, ou têm coragem de manifestar a sua fé, eles dizem, existe um que pode curar, que é Deus. Se apegue com ele. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu não dou esperança nenhuma. Foi embora toda a esperança. Existe a dor da conspiração. E no caso de Davi, ele sabia que isso vinha de Deus. Por causa do pecado que ele havia cometido. Entre outros pecados, aquele pecado mais grave de ter estado com a mulher de Urias e colocado Urias na frente do pelotão para que ele morresse, culpado pela morte de Urias. Aí você vai dizer, mas pastor, Deus o perdoou. Perdoou. Porque Deus perdoa nossas mazelas, Deus perdoa os nossos pecados, mas não significa que porque Deus perdoou, você vai ficar sem cobrança. Não significa isso, não. Você pode passar tempo sem ser cobrado. E como pastor, eu tenho muitas vezes respondido a algumas pessoas e tenho dito, seu tempo não acabou ainda não. Sua vida não terminou. Às vezes as pessoas até se esquecem, mas Deus não se esquece, não. Ele não cobra agora, nem daqui a alguns anos, mas enquanto você estiver por aqui, você pode ser cobrado. E Davi tinha consciência de que isso acontecia com ele, porque inclusive Deus havia dito a ele, a espada jamais se apartará da tua casa, da sua vida. E agora era com a própria família. Davi foi destronado, abandonado. E foi abandonado por muita gente. Ele chega a dizer, são inúmeros os que se levantam contra mim. Versículos 1 e 2. São numerosos os que se levantam contra mim. E aí, foi para onde? Saiu do palácio, foi para onde? Foi para o deserto. O rei, o homem segundo o coração de Deus, vai para onde? Para o deserto. O deserto, meus irmãos, vai ser um capítulo à parte. Quem sabe um dia a gente pode pensar até no sermão sobre o deserto. O deserto é muito importante na vida da gente. Foi importante na vida de Jesus, foi importante na vida de Moisés, foi importante na vida de Elias. E parece que o deserto é o lugar onde você vai curtir mesmo o seu sofrimento, a sua provação e a sua dor. O deserto necessariamente não precisa ser o deserto do Saara. Não. O meu deserto, o seu deserto pode ser a nossa solidão. Quando você quer mais... Eu não sei como as pessoas preparam sermões. Eu fico lendo a palavra, orando e pedindo a Deus um texto. Senhor, eu preciso pregar domingo próximo, por exemplo, preciso pregar. Eu preciso levar a comida para o teu povo. Mas eu não sei o que eu vou levar, Senhor. Eu sei que o povo precisa de muita coisa, mas não sei. Aí vou ler a Bíblia e vou orar. Até que Deus me dá o texto. Porque primeiro o sermão tem que falar para mim. Ele tem que falar para mim, eu tenho que saber tirar lições. E quando eu encontro o texto,
Aí eu já estou alegre. Porque agora eu só preciso trabalhar o texto. Eu estava dizendo ao reverendo Danilo essa semana que alguns pregadores antigos, eles andavam com um papelzinho, um pedaço de papel e uma caneta. Que quando essa ideia surgia, aonde eles chegavam podia surgir uma ideia, até de um negócio, ou no supermercado, em qualquer lugar. Aí ele pegava e anotava aquela ideia, para não perder. Pode acontecer no sonho, sabia disso? É. Os que gostam de matemática aí sabem, por exemplo, que você trabalha num problema de matemática há muito tempo, não consegue resolver, vai dormir, aí que chega no outro dia está fácil. Sua mente está trabalhando. Às vezes surge a ideia. Os compositores, surge a ideia. Bom, essas ideias vão surgindo. E aí, em um momento, eu me deito lá numa rede que tem. Aí me trouxe, Adalto, estou trabalhando. Trabalhando, está deitado aí na rede? Sim. Eu estou deitado, mas estou trabalhando. A mente está trabalhando. Eu estou orando e estou pensando no sermão. Aí vem aquelas ideias, algumas até mirabolantes, algumas que eu digo, que ideia mais estapafúrdia, né? Mas elas vêm. Eu estou com papel ali anotando algumas ideias. Não sou como aquelas pessoas que dizem onde você lê. Já ouviu essa história? Olha, meu amigo, você nunca leu a Bíblia? Conta, não sei se é verdadeiro ou não. Você nunca leu? Não, pode ler. Pode ler. Abra a Bíblia. Aonde você abrir, Deus fala a você. Aí o indivíduo está certo. Aí pegou a Bíblia e abriu. E Judas foi e enforcou-se. Oxe. Mas o homem lá, o crente lá, disse que onde eu abrisse, Deus estava falando. Eu vou tentar de novo. Aí abriu qualquer lugar. Vai tu e faz o mesmo. Eu disse, não, mas não vou não. Vou não. Mas eu vou tentar pela terceira vez. Aí quando abriu, estava lá. E o que tem de fazer, vai e faz logo. Esse é o ensino errado. De você pensar que a palavra de Deus é um versículo fora do contexto, fora da história. Não, tem que ter uma ligação. Aquilo que chama-se o que vem antes e o que vem depois. Para você fazer a ligação. Por isso tenha muito cuidado, por exemplo, com aquelas caixinhas de promessa. Hoje quase que ninguém usa, né? Aqui, mas no interior ainda, o pessoal compra aquela caixinha de promessa. Já viu que as caixinhas de promessa só são cheias de versículo bonito? Não é? Dificilmente tem um. Vai trabalhar preguiçoso. Aí o cara diz logo, não é comigo não. Pode ser outro. Vou tirar outro versículo, porque esse não se adequa à minha, não. Isso aí tá fora. Entendeu? Não desiste. Vai ter com as formigas. Entendeu? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, para dar um cochilo, né? E eis que virá a tua pobreza como o sol ao meio-dia. Aí também não é comigo, não. Caixinha de promessa só tem versículos bonitos. Que são bonitos e são importantes dentro do contexto bíblico. Não existe isso de você chegar, ler o versículo. Pode acontecer? Pode, lógico. Pode. Mas são ligados. Mas vamos lá. São inúmeros ou numerosos os que se levantam contra mim. Fui esconder-se no deserto. Como eu estava dizendo, o deserto de sua vida nem sempre literalmente é o deserto do Saara. Pode ser o deserto da aprovação, o deserto da tristeza. Aí você ficar sozinho no mundo. Eu vi a história do presbítero Romildo, quando ele disse, quando eu perdi meu pai e perdi minha mãe, ainda jovem,
O que me sobrou na vida? Não estava preparado ainda, realmente preparado para a vida. E aí? Alguns caem no desespero, graças a Deus que ele não caiu. Caiu não foi? Caiu não. Aí disse, então, às vezes acontece justamente isso. Você fica desesperado, desnorteado. E foi o que aconteceu com Davi. Ficou desnorteado. Perdeu tudo, aparentemente. Aí vem o versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Há 3 lições aí maravilhosas para nós. Ou seja, o orgulho, o escarnecimento dos inimigos. O seu coração se sente traspassado, esmagado pelo motejo dos inimigos. Cadê ele? Não era o rei? Cadê o homem que confiava em Deus? Onde está ele? Se pegar com quem? Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você já passou algum momento em sua vida assim, de desespero. A palavra desespero quer dizer sem esperança. Porque o homem desesperado é aquele que perdeu a esperança. Alguns jovens passam, alguns adultos também. Enquanto você viver, pode acontecer isso aí. São inúmeras as histórias que nós conhecemos de pessoas que caíram nisso aí. Os inimigos estão aí açoita. Meu coração está traspassado. Os inimigos zombam de mim. Aí ele diz, Senhor, tu és o meu escudo. Quantas vezes nós encontramos essa expressão na Bíblia? Deus, tu és o meu escudo. Quem já serviu o exército, ou não precisa nem servir o exército para saber disso, que o escudo é arma de defesa. Escudo não é arma de ataque. A espada, sim. Só é você ver com a polícia por aí e tal. Então, ele está com o escudo para se defender. Ninguém ataca com escudo. Então, Senhor, tu és a minha defesa. As cidades antigas, as defesas das cidades antigas eram os muros, as portas fortificadas. E os soldados eram justamente o escudo para se defender. Quando está dizendo, Senhor, tu és o meu escudo, tu és a minha defesa. Eu sei que tu vais me defender. De quê? Dos ataques dos inimigos, inclusive de meu filho. Só posso esperar em ti e mais ninguém. E mais ninguém. Aí ele vai dizer mais. Mas tu és também, Senhor, a minha glória. Em meio à tristeza, em meio ao desespero, há um momento que eu posso me alegrar. Glória é se alegrar no Senhor. Glorificar a Deus é alegrar-se no Senhor. O motivo da minha glória, Senhor, o palácio que eu perdi, mas o motivo da minha glória és tu, meu Senhor. Eu sei, irmãos, que é fácil você falar nisso quando tudo vai bem, tudo às mil maravilhas. Mas eu estou levando os irmãos a pensarem seriamente na vida como um momento desse. Eu posso estar passando o que quiser, Senhor. Mas eu sei que o motivo da minha alegria és tu, ó Pai, que és a minha glória. Tu, Senhor, e só tu exaltas a minha cabeça. Tu me elevas. Tu me elevas. Tu me dás dignidade. Tu, Senhor, me dás dignidade. Só tu. Eu não posso confiar em homens, em pessoas, nem na minha família, nem em meu filho.
Eu o perdoei, ele voltou. E além disso, tira, pai, veja o que ele está fazendo. Mas tu exaltas a minha cabeça. Quanto mais perseguido, mais inquieto por causa dos escárnios dos ímpios, mas encontraria descanso e repouso em Deus. É o que ele vai dizer no versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Uma coisa, meus irmãos, salta aos nossos olhos. É você saber que às vezes suas orações parecem não estarem sendo cumpridas ou ouvidas. Deus parece surdo ao seu clamor. Só que há uma coisa que a Bíblia diz, que tudo tem o seu tempo. E Deus não vai fazer as coisas no tempo que você quer, nem como você quer. Não é quando você quer, nem como você quer. Ele vai fazer no seu tempo. Até o Senhor Jesus Cristo veio, diz a Bíblia, na plenitude dos tempos. Quando o tempo estava preparado para que ele viesse. Antes disso foram profetas, mensageiros, juízes. Mas no tempo designado por Deus, ele veio. No versículo 4, a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Quanto mais perseguido, mais inquieto, por causa dos escárnios dos ímpios, mais encontraria repouso e descanso em Deus. Às vezes a gente pensa que repouso é dormir. Não, às vezes você dorme, mas não repousa. Sua mente está tão ocupada. Ou mesmo no meu caso, eu estou vivendo aquele período que diz, quando você amanhece o dia com o corpo todo dolorido, de graças a Deus que você não morreu ainda. Não é? Senão você tinha morrido. Mas a coluna dói, as pernas dói, tudo dói, mas você chegou, tirou algumas sonecas, mas não repousou. E virando de um lado para outro, virando para outro, não teve repouso. Por isso a Bíblia fala, às vezes, em descanso, repouso. O Salmo 23 fala sobre isso, sobre descanso, sobre repouso. Repousar, descansar no Senhor. E é isso que ele vai dizer mais adiante. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Hoje tem gente que vai se deitar altas horas da noite ou já raiando o dia, procurando o sono. Às vezes minha esposa estava sem sono, procurava, não achava, eu dizia, porque você procurou o lugar errado. Quando foi que você botou o sono? Procure o lugar certo que você encontra o sono. É que às vezes, meus irmãos, com as preocupações do dia a dia, desse mundo que nós estamos vivendo, você não repousa. Você não consegue repousar. Aí é assunto para um congresso. Até o lugar onde você dorme, às vezes, é errado. Como assim? Você bota som no quarto, você bota televisão no quarto, você bota o seu no quarto, você bota seu celular ligado no quarto. Não, porque se alguém ligar... E quando não tinha telefone celular? O pessoal não vivia, não? E quando não tinha nem telefone em casa, telefone comum, o pessoal não vivia, não? Porque hoje, para onde você vai... Aí, minha mãe, ainda viva, dizia, lógico, morta não diz não. Aí ela dizia, meu filho, onde ela morava, um lugarejozinho com 15 casinhas, meu filho, o mundo mudou muito. E foi, mamãe. Mamãe era antenada, parecia Rádio Cidade. Sabe de tudo. Olha, meu filho,
Está vendo aquela família ali? Estou, mãe. A mulher vai apanhar fava. E o homem vai tirar um pau de mandioca, de macaxeira para comer. Aí um telefona para outro, porque tem crédito. Né? Ô fulano, tu vai para onde? Estás aonde? Fazendo o quê? Disse, e precisa. Dessa casa para outra, são conjugadas. Após um telefona para outra casa. Tão pertinho. A casa mais distante da gente, aqui na esquina, a gente dá um grito, todo mundo ouve. Mas todo mundo antenado. Um dia desse eu cheguei no shopping. Um dia desse que eu digo que faz algum tempo. Ia subindo na escada rolante uma moça de bermuda com um celular no bolso. A metade do celular estava de fora. Até eu tive vontade de puxar. Aí que eu disse, sai Satanás. Arreda Satanás. Tu não cogita dessas coisas. Há pouco disso passei, estava uma mulher sozinha, lá perto de uma árvore. Eu olhei e não vi ninguém do lado, ninguém do outro. Eu digo, ô, lugar bom para o cara dar uma botada ali. Facilita as coisas. Então as pessoas não têm tempo nem para repousar. E veja mais os programas que a gente assiste na televisão. Eu disse domingo que a chapa vai queimar, vai esquentar. Que a coisa está séria. Séria demais. E depois ele está culpando o Satanás. Não, a culpa é tua mesmo, não é Satanás, não. Satanás é você. Deito-me e pego no sono. Primeiro, deitar e pegar no sono. A gente vive usando técnicas. Minha esposa, para falar de casa, tem o costume de chegar em deitar e ainda fica lá conversando com o Gleide, não sei com quem. Tem um grupinho aí chamado As Corujinhas. Olha o título, As Corujinhas. Aí, eu estou ali quietinho. Quando me dá daqui a alguns minutinhos de ganhar a hora. Aí eu já me viro para o outro lado. Eu digo, é mais um minuto para virar para cá, que ela já sabe. Aí, apaga, senão eu digo, apaga e saiu, então vai para lá. Lugar de dormir, de descansar. É para dormir e para descansar. E repousar. Aí eles, eu deito e pego no sono. Eu invejo você, meu filho. Por quê? Inveja é pecado. Não, porque você se deita e no instante dorme. Assim, primeiro porque eu só venho me deitar porque eu estou com sono. Essa é a primeira coisa. Segundo, procuro não pensar em nada só para dormir. E vem você e me acorda. Então, veja que a Bíblia diz, deito e pego no sono. Pegar no sono é dormir, é descansar. E aí ele vai dizer mais, acordo. Porque o Senhor me sustenta. Você pode deitar e dormir e não acordar mais, viu? Eu já disse aqui, não é não? Ah, como é bom você acordar e estirar um braço, estirar outro, abrir os olhos e Deus, estou vivo, graças a Deus. Vou ver se a perna está funcionando, se o braço está funcionando. Vou ao banheiro olhar meu rosto para ver se não está tudo direitinho, certinho. Porque Deus cuidou de mim. Hoje eu li um negócio que eu não sei se é verdade, mas eu acho hoje estou acreditando em quase tudo. Quando você se levantar e for tomar um banho, não molhe logo a cabeça. É o médico dizendo, não faça isso. Porque na hora que você molha a cabeça esfria, aí o sangue sobe, porque o sangue tem que deixar a temperatura do seu corpo igual em todo lugar. Isso aí o sangue sobe para a cabeça,
dar derrame. Eu digo, nunca mais. Primeiro vai ser os pés, os joelhos, vai devagarzinho. Joelho. Quando chegar na cabeça, já não tenho mais nem vontade de molhar. Deus está te protegendo enquanto você dorme. Enquanto você dorme. E você se acorda porque Deus te sustentou. Não é sem razão que nós temos muitos músculos, muitos órgãos funcionando para que nós estejamos vivos enquanto nós estamos dormindo. Enquanto nós estamos dormindo, esses órgãos estão trabalhando. Porque Deus nos fez assim. Vamos caminhar, que parece que o horário já está terminando. E é um salmo. Eu não sei como é que Danilo vai fazer no Salmo 119. Deitarei, decore. Deitarei, dormirei, acordarei e levantar-me-ei. Importantíssimo. O pessoal está dizendo aqui. Que coisa maravilhosa. Deitarei, dormirei, acordarei e levantar-me-ei. Você pode acordar, ficar só acordado ali mesmo, aí não se levantar, e talvez nunca mais. Nunca mais. O Senhor estando comigo, não tenho medo de milhares de povo que tomam posições contra mim de todos os lados. É do lado de fora, os inimigos de lá, da questão política, da questão social, da questão econômica, de tudo. É dentro da família agora e na família. Ah, quantas coisas. Mas, se o Senhor está comigo, não tenho medo. De milhares, não é de um não, de milhares de povos que tomam posições contra mim, de todos os lados. Bom é confiar em Deus. Eu tenho vivido dias de tumulto na minha cabeça, fervendo. O que devo fazer? E cada vez que eu faço essa pergunta, eu já tenho feito milhares de vezes essa pergunta. Só encontro uma resposta. Confia em mim. Porque eu sou o teu Deus. Não faça nada. Confia em mim, que eu sou o teu Deus. Deixa comigo. Como diz o povo aí por fora, como é? Chá comigo. É? Joga aí. Chá comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega. Entrega. E que força eu estou fazendo para entregar? Para entregar. Senhor, aquieta meu coração. Aquieta meu coração. Aquieta. Versículo 7, ele vai dizer: levanta-te, Senhor. Você, já que vais destruir os meus inimigos, permite que eu viva tranquilo até o fim da minha jornada. Eu sei que tu vais tomar, porque essa causa não é minha, essa causa é tua. Essa causa é tua. Então, se essa causa é tua, então me dá um pouco de sossego, de confiança, de esperança. Tu estás dizendo que vais destruir meus inimigos? Vai destruir? Então deixa comigo.
Descansa em mim. Cumpre a tua jornada. O salmista recorre à benevolência divina. Ele havia fugido da perseguição dos inimigos, inclusive do filho, mas dá a entender que parece que ele estava fugindo um pouco também de Deus. Crises que nós, eu, você e todos nós, atravessamos na vida, meu irmão. Eu preciso aprender um pouco aqui, um pouco ali, ainda mesmo nessa idade. O reverendo Danilo, bem mais jovem, e não quer trocar a idade dele pela minha de jeito nenhum, nem pela minha experiência. Mas precisamos aprender a descansar, a repousar no Senhor. Tu não és meu. Eu te seguro pela tua mão direita, pela minha mão direita, eu te seguro. E aqui é uma diferença muito grande entre, não sei vocês, alguns mais velhos, eu estou saudosista, né? Você pode mais ver. Um hino que foi muito cantado aqui, era um rapaz aqui de Pernambuco cantava: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Lembra disso? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. E eu já era pastor quando esse hino explodiu. E um amigo meu disse: Eda, está segurando na mão de Deus? Não. Faz não. Eu não. Por quê? Porque graças a ele é que segura em minha mão. Se eu segurar na mão de Deus, tiver o perigo, eu solto. Se eu escorregar, eu solto. Aí me lembrei de um menino lá em Garanhuns, antigamente em Garanhuns, alguns lugares sem esse calçado, e a mãe fez uma roupa bonita para ele, direitinho, para ele ir para a igreja no domingo, e no domingo lá vai o menino para a igreja com o pai, todo bem vestidozinho. Era um dia que estava chovendo em Garanhuns, algumas ruas ali de barro vermelho ainda. Aí o pai disse: meu filho, deixa eu pegar em sua mão. Papai, eu já sou um homem. Tá certo. Na primeira vez que escorregou, caiu, sujou a roupa toda daquele barro vermelho aí, começou a chorar: papai, segura na minha mão. Sério, eu vou te segurar e vou para casa para você trocar de roupa. Não é seguro na mão de Deus. É seguro pela mão de Deus. É Deus que segura em nossa mão. Porque se eu estiver segurando na mão de Deus, Satanás faz tudo para eu soltar. Mas faz mesmo. Faz mesmo. Hoje eu vi uma citação, não sei se onde vou, eu vou ver depois. Satanás é muito ardiloso. Não brinque com Satanás, não. O primeiro pecado foi uma mulher nua, bonita, entregando uma fruta para um homem. Ele disse: qual é o homem que não cai? E quem disse isso foi um puritano, lá do século XVI. Veja a tentação como é que vem. Pensa que Satanás vem com aquele narigão de fogo, hein? Com tridente, já apontando para você. Vem anjo de luz, diz a Bíblia. Anjo de luz. Se fosse a figura lá do Alto da Compadecida, ele não vem assim, não. Satanás é terrível. Se você estiver segurando na mão de Deus, qualquer coisa que acontecer, você solta a mão de Deus. Mas se for Deus segurando na tua mão, quem já leu A Viagem do Cristão, o Peregrino, sabe muito bem disso, né? Quando o cristão errava, saía do caminho, Deus ia lá e buscava. Deus te segura. Dizer: opa, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Satanás disse:
Ah, seu Jó, tu desse dinheiro, família bonita, tudo. Ele é riquíssimo, mais rico do... Até eu, que maravilha. É por isso que ele é justo. Toca nos bens dele, toca na família dele, toca na saúde dele. Não, você não toca, é na vida dele. Satanás começou a destruir, só vai até onde eu permitir. Deus vai permitir a mim, a você, a qualquer um de nós. E ele vai dizer, só vai até onde eu permitir. Daí por diante, Satanás, fique na sua. Ah, fique na sua, no seu cantinho. Não adianta. O salmista recorre à benevolência divina. Ele diz, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aí você vai juntar os dois versículos, o último com o primeiro. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Que importa? Do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. O livramento se encontra nas mãos de Deus. Esse culto que nós temos aqui, se nós não crermos nisso, meus irmãos, a minha pergunta é porque nós oramos há pouco em grupos. Se você não crê que Deus intervém na sua história, na história de sua vida, se você não crê nisso, por que você ora? Por quê? Confia nele. Porque a salvação pertence ao Senhor. O livramento se encontra nas mãos de Deus. Pode vir de qualquer lugar, os inimigos, a perseguição, a angústia, pode vir a provação. Mas eu sei que no momento certo, no tempo certo, Deus vai agir. Eu sei disso. Que Deus nos abençoe. Amém.